Boa noite a todos. Meu nome é Marcos de Santi. Vamos começar aqui. Minhas palestras geralmente são de 45 minutos, 1 hora. Então hoje a gente vai um pouquinho mais rápido, né? Porque o tempo aqui é meia hora somente. Peço a vocês que fechem os olhos, relaxem seus corpos e pensem em Jesus. Vamos para a oração inicial, mentalizando Jesus. Um Jesus bonito, alegre, tranquilo. Senhor Deus, Pai infinito de bondade e justiça, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, nesse ambiente de paz e fraternidade. Que possamos, nesse momento, levar nossos pensamentos e corações, buscando a Tua presença amorosa e a inspiração dos bons espíritos que nos assistem. Pedimos, Senhor, que nos conceda serenidade, atenção e humildade, para que possamos aprender, refletir e crescer espiritualmente. Que Tua paz esteja entre nós e que cada palavra dita que seja guiada pelo amor, pela verdade e pela caridade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, iniciamos o trabalho desta noite com gratidão e esperança. Que assim seja. Nós vamos falar hoje sobre o Atos dos Apóstolos, 3, de 1 a 6. Ato dos Apóstolos. Ato significa, na época, significava uma coisa grandiosa, uma coisa volumosa. Todos os atos, eles inspiravam em coisas grandes. O Ato dos Apóstolos 3, de 1 a 6, foi trazido por Lucas, que descreveu o início do cristianismo após a ascensão de Jesus. Quando Jesus desencarnou, o que acontece? Os apóstolos saíram e foram contando os atos, esses atos, as coisas grandiosas que Jesus fez. Esses capítulos são testemunho vivo da fé ativa. Os discípulos não ficavam apenas na saudade de Jesus. Eles se colocavam em movimento, sustentado pela oração e amor ao próximo. Isso nos traz uma reflexão do comodismo, né? Do comodismo, ficar só pensando em Jesus, mas esquecer de arregaçar as mangas e ir ao auxílio do próximo. Eu deixei com vocês na cadeira uma foto, porque essa foto aqui, ela não está nítida. Então, na cadeira tem uma foto que vocês têm em mãos. Vocês vão poder ver que Jesus, vocês podem ver aí, deixa eu até pegar uma, porque ali está ruim. Veja nessas fotos que nós temos uma escada, degraus, nós temos 2 pessoas colocando na maca um homem coxo. Se vocês olharem, vejam a posição do pé do homem. Veja as mãos dele. E vejam que tem 2 homens o colocando lá. Veja que tem gente, pessoas subindo os degraus, indo ao templo. E de costa, 2 pessoas. Essas 2 pessoas são Pedro e João. Ato dos Apóstolos, nossa reflexão de hoje será sobre este ato. Ato dos Apóstolos, de 3 a 6. Por isso que essa foto, da importância, do significado que tem essa foto dessa pessoa. Veja que ele precisa de alguém para orientá-lo, para ajudá-lo. Veja que ele não tem a mínima condição de andar.
Pedro e João subiram para a oração na hora nona. Hora nona sempre é às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, eles iam orar. Hora nona. Eles iam ao templo orar. Isso nos remete um pensamento. Aquele pensamento de que pessoas não vêm a uma casa espírita, uma pessoa fica acomodada, não é? Com o celular na mão. E aí? O que acontece? É fácil, é simples. Veja a necessidade de irmos ao encontro da espiritualidade como estamos fazendo hoje. Mas nós sabemos que muitas pessoas, eu frequento, segunda-feira uma casa, terça-feira outra casa, quarta e quinta outra casa. E nós sabemos de quantas pessoas ficam dentro de casa, ouvindo palestra pela internet, YouTube e tudo mais, comendo pipoca. Então, olha o significado disso. Então, eles se deparam com um homem de aproximadamente 40 anos de idade, que era levado ali a fim de pedir esmola. E por que pedir esmola? Era coxo. Aquele homem tinha enfermidades nos pés e nas mãos. Logo, ele não podia trabalhar, restando como opção a mendicância. Por causa da lei e costumes judaicas, os coxos, os doentes físicos, os cegos, eles não podiam entrar no templo. Eles não podiam, não era permitido que os coxos, cegos, adentrassem ao templo. Então eles ficavam onde? Lá fora pedindo esmola, não tinha outra opção. Eles viviam à margem da sociedade. A tradição dizia o seguinte: vocês ficam, se é judeu fica de um lado, se é hebraico fica do outro. Viviam nos portões dos templos, colocado no pátio onde estava a Porta Formosa. Essa é a Porta Formosa que tem os degraus que o coxo ficava ali com Pedro e João. A Porta Formosa, ela tinha 25 metros de altura e era preciso 15 homens para abri-la. E ela era banhada de ouro e prata. Veja, enquanto os mendigos, coxos, doentes ficavam sentados no degrau pedindo esmola, olha a porta de ouro e prata. 15 homens para abri-la e eles não podiam adentrar. Passavam por eles, os deficientes, várias pessoas ao dia, homens dito conhecidos das leis, homens que liam as leis, homens que ficavam carregando livros debaixo do braço, homens que dito eram inteligentes, homens que sabiam tudo da lei de Deus. Será? Passavam por eles e nem sequer os enxergava. Não os enxergava. Estava preocupado com a prepotência, estava preocupado com a soberba e nem sequer olhava aquele coitado daquela pessoa que estava ali naquela situação. Então, quando o homem coxo viu Pedro e João que iam entrar ao templo, pediu esmola, implorou esmola. Pedro fitou os olhos, assim como João, e disse. Fitou os olhos do mendigo, do coxo, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Assim, tomando pelas mãos direita, levantou o homem. Atos dos Apóstolos 1 diz que esse homem, ele nasceu desse jeito.
Veja, ele veio nessa encarnação nessas condições. Mas Pedro, através da fé, do amor de Jesus, o que fez? Eu não tenho ouro nem prata, mas tenho o amor, eu tenho a fé. E esse homem levantou-se. Olha a fé, olha o milagre que ele fez. Eu tenho um irmão que ele é médico, mora em Sorocaba, ele é médico ortopedista e professor na PUC, Pontifícia Universidade Católica. Ortopedista. E por coincidência ele mexe daqui para baixo, só que é a especialidade dele. Sabe o nome dos nervos, do osso, sabe tudo. Como eu iria conversar com ele sobre isso? Já pensou? Eu chegar com meu irmão e falar, olha, você é médico, você sabe tudo. Ele ia me dizer o seguinte, impossível. Impossível por quê? Porque como? Esse homem nasceu assim. Como é que depois de 40 anos ele acerta o pé, os nervos, os ossos, as coisas, e começa a andar, saltitou e andou? É a fé, é a esperança. Pedro e João fizeram isso. Por quê? Porque eles não tinham ouro nem prata, mas eles tinham o amor, eles tinham a fé, eles entregaram esse amor e fizeram este milagre. Imediatamente, os pés e os tornozelos se fizeram firme e pôs a saltar. Todo o povo viu, andou e louvou a Deus. Os apóstolos não apenas pregavam, eles viviam o amor em ação. Os apóstolos viviam o amor em ação, eles simplesmente não falavam, eles viviam, eles tinham um ato, decisões, não ficava só no blá blá blá. Eles faziam acontecer. A caridade surgia em forma de escuta, cura, acolhimento e verdade. Veja, em nome de Jesus Cristo, levanta-se e anda. Olha o poder da fé. A fala de Pedro também nos ensina que a fé não é passiva, ela deve nos impulsionar as nossas ações e as nossas ações interiores. Realmente a nossa fé. Nós falamos de caridade. Sem a caridade não há salvação. Mas eu pergunto a vocês, caridade, o que é caridade? Caridade é o ato da ação. A caridade é uma pessoa estar com fome e eu dar comida. A caridade é uma pessoa estar com frio e eu dar uma blusa, um agasalho. Essa é a caridade. Porque nós ainda estamos num plano de um planeta ainda sendo espiado, ainda sendo provado. Mas nós temos que colocar que nem sempre nós temos que falar em caridade, e sim em piedade. A piedade é aquilo que sai de dentro, aquilo que nós nos colocamos no lugar do outro. A piedade. A caridade, legal, mas a piedade é quando nós nos entregamos, nós nos colocamos no lugar do outro, assim como Pedro e João se colocou no lugar do coxo. Na doutrina espírita aprendemos que Jesus não é apenas um mestre do passado, mas um guia constante. Quando agimos em nome de Jesus, estamos agindo com caridade, com amor e confiança no bem. Nos dias de hoje, quantas pessoas estão paralisadas? Emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Quantas? Inclusive nós. Se nós não estivermos, qual de nós não gosta de receber um abraço? Quantos de nós não estamos, nós que eu digo, seres humanos, estamos em depressão? Quantos de nós estamos trancados num quarto esperando um abraço, esperando uma palavra?
Quantas pessoas estão doentes do espírito ainda? E basta um abraço, basta uma palavra, um conforto. Pedro não ofereceu riqueza material, nem favor verbal vazio. Ele reconhece suas limitações, mas doa o que realmente tem, a força espiritual que vem de Jesus. É um gesto de profunda humildade, porém dotada de poder, o poder do bem, da fé e da caridade. A caridade que transforma é aquela caridade no cotidiano, é aquela caridade no dia a dia, aquela caridade de convivermos com o próximo. Aquelas pessoas, conheço pessoas que pregam, conversam, falam de Jesus, mas em compensação mora em uma casa que não se dá com o irmão, não se dá com o pai, não se dá com o vizinho, não se dá com o primo. Pessoas que passam por entrevista comigo falam tão bem o evangelho, mas de repente, então, mas eu estou aqui por quê? Porque meu pai é assim, minha mãe é assim. Todo mundo é culpado. De que vale? Palavras vazias. A caridade que transforma não é a que doa ouro nem prata, mas a que oferece o evangelho vivo, a presença fraterna, o olhar sem julgamento. Aquele olhar sem julgar. Pedro e João estavam a caminho para orar, enquanto encontraram o homem coxo. Veja, estava em caminho para olhar. Esse detalhe, embora aparentemente menor, destaca a importância da regularidade, de orar sempre. Orar e vigiar. Quantas vezes já ouvimos isso? O que é orar e vigiar? Orar é pedir a Deus, é agradecer a Deus, é conversar com Deus de coração aberto. Isso é orar. E vigiai. Vigiai os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos é que fazem as nossas atitudes. Nós não conseguimos fazer alguma coisa sem pensar. O pensamento é o princípio dos atos. Orai e vigiai, porque o nosso pensamento tem que estar equilibrado na mesma faixa vibratória com a espiritualidade amiga para que possamos ter intuições boas. Se nós estivermos com o pensamento em faixa vibratória baixa, com quem nós estamos vibrando? Com a espiritualidade baixa. Mas se eu estou vibrando com a espiritualidade boa, e isso é tudo questão do quê? Do livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero. Só o que eu planto, eu colho. O que eu quero colher? Santo Agostinho, o que ele fala? Santo Agostinho fala que nós temos a escolha entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. Só que na luz nós não tropeçamos, nós vemos as pedras. Mas e na escuridão? Com certeza nós tropeçamos. E não existe mal. Deus, infinitamente bom, Ele não criou o mal. Mas Deus nos deu livre-arbítrio. O mal que nós estamos, que nós fazemos, que nós vivemos, é o mal que nós produzimos. Por isso, Emmanuel, no livro, o pensamento de Emmanuel, o que ele fala? Toda noite, ao dormirmos, ao repouso, nós temos que olhar nossas mãos. O que essa mão fez hoje? Essa mão, que semente que essa mão plantou? Essa mão acusou? Essa mão agrediu? Olhar as mãos, para que no outro dia você olhe para a mão e fale, nossa, agora eu acertei. E Santo Agostinho também fala, eu falo muito de Santo Agostinho, porque lá em 458, nós estamos falando do século IV,
458, Santo Agostinho já falava isso, que Santo Agostinho foi um dos maiores promissores do Espiritismo. Muitas das coisas que nós vemos hoje, principalmente o céu e o inferno, está lá muitas coisas de Santo Agostinho. Eles não apenas falavam de Jesus, viviam o seu ensinamento, assim transformavam corações, curavam feridas e construíam uma nova forma de viver em comunidade. A importância de vivermos em comunidade, a importância da amizade, a importância de ter alguém ao lado, fora da solidão. Nos dias de hoje, essa atitude nos convida a refletir. Temos reservado um momento dos nossos dias para sintonizar o alto? A oração é uma ferramenta valiosa que nos equilibra emocionalmente, nos fortalece espírito e prepara para agir com mais sabedoria e emoção. Tudo isso nós vimos o que Pedro e João fizeram, o amor, a fé que eles tinham em Jesus. O movimento deles no sentido de não tem ouro nem prata, mas tem o amor para te dar. Isso é que falta. Amor, fé, compreensão, esperança, paciência, benevolência. O que falta hoje no mundo é isso. E nós, mais do que nós, nunca, espírita, temos que ter isso na mão. Nós temos que saber isso. É por isso que precisamos, além de tudo, ainda estudar. Nós não podemos terceirizar. Não cabe terceirizar. Não cabe eu chegar... Aqui, vocês têm o livro de intenções? Tem, né? Não cabe eu chegar aqui, imagina, eu chego na casa espírita onde tem tantos espíritos que vieram em nosso auxílio, eles vieram em nosso auxílio, estão nos ajudando, estão nos socorrendo das nossas angústias, nossas mágoas, aí de repente eu vou lá e coloco o nome da minha mãe. O que acontece? Eu estou pensando na minha mãe. Minha mãe está com dor na perna, eu estou pensando na minha mãe, na dor na perna dela. Eu estou colocando a vizinha, o nome da vizinha, minha vizinha tem problema. Eu estou pensando e colocando. A espiritualidade está lendo o meu pensamento, porque a espiritualidade aqui está dentro da mesma faixa vibratória que nós. Veja, mas daí eu coloco o nome ali e pego o celular. Ou fico conversando sobre futebol, ou fico conversando nos meus problemas do dia a dia, o que aconteceu hoje, a briga no trânsito. Então, veja, eu pus o meu nome lá, nome de uma pessoa, pus o meu pensamento naquela pessoa. E aí, o que eu faço? Eu terceirizo. Olha, espiritualidade amiga, meu nome está ali e tal. Você, por favor, você vai lá em socorro, que eu vou ficar aqui no celular. Nós devemos mantermos sempre com a faixa vibratória elevada, e a faixa vibratória elevada só se dá através da oração. Ponto. Não se faz outra coisa sem oração. E Pedro? Quem foi Pedro, Simão? Pedro, inicialmente, antes de conhecer Jesus, era um homem impulsivo, por natureza. Ele era um homem inconstante, ele era um homem bruto. Ele era um homem muito rancoroso, pensamentos deturpados, frequentava lugares horríveis. Esse era Pedro. Mas foi um dos discípulos mais destacados de Jesus. Seu exemplo também nos ensina a sermos corajosos, comprometidos e propagador do amor. Veja, Pedro era um homem rude, um homem pescador, era um homem bruto. Jesus chegou para ele, pôs a mão nele e falou: olha, Pedro, você vai me seguir. Você vai fazer tudo que eu faço. Você vai me ouvir. Jesus não fez isso.
Jesus não fez isso, porque Mateus, capítulo 5, versículo 17, o que ele fala? Jesus disse, eu não vim mudar as leis, eu não vim abolir as leis, eu simplesmente vim dar seguimento a ela. Jesus não mudou a lei. Então, o livre-arbítrio, ele não mudou. Pedro teve o livre-arbítrio. Entretanto, quando Jesus só falava em amor, só falava em caridade, foi contaminando Pedro. As pessoas, quando nós falamos de amor, de caridade, quando nós ajudamos o próximo, quando nós temos aquela sinergia com o próximo vem, assim como Pedro veio próximo de Cristo, e se tornou os maiores apóstolos. Agora, vocês podem dizer, mas espera aí, Pedro estava do lado de Jesus, não é? O que Jesus fazia? Jesus não falava de amor, não falava de caridade, Jesus não falava de benevolência, Jesus não falava da fé. Não falava isso? Falava. E se nós pegarmos as 5 obras básicas do Espiritismo, o que fala? Simplesmente o que Jesus disse. Não muda. Mas nós estamos esperando ficar sentadinho Jesus do nosso lado? Nós temos que procurar o que é bom, o que é melhor para nós. E a leitura das 5 obras é a melhor coisa que tem no mundo, que nos dá esperança, que simplesmente mostra para nós o caminho da fé, o caminho tal qual andou Pedro e João. Santo Agostinho considerava o livre-arbítrio como a capacidade de escolher entre o bem e o mal, ou seja, a vontade livre de escolher. Se todo mundo aqui conhece a Rua Larga, lá na Vila Prado, lá, todo mundo conhece, né? Então imagina que eu estou andando na Rua Larga, daqui da 1 até atravessa 7, 8, 10, não sei quantos tem. Então eu estou andando. A hora que eu chego na esquina, eu olho do lado direito. O que tem do lado direito? Tem um bar, um boteco. O que tem nesse boteco? Bebida, cigarro, pensamentos porcariados. Eu estou ali. Do lado direito tem o bar. Do lado esquerdo, o que tem? Tem uma padaria, toda iluminada, com crianças, pão, leite, doce. Se eu estiver aqui e for no bar, com quem que eu estarei me comunicando? Com quem eu estarei? Eu serei mais um a fazer parte da onde? Aquelas que são minhas companhias? É isso que eu quero? Ou eu quero ir para o lado de cá, que tem uma padaria, crianças comendo doce, pensando em levar um doce para casa, um bolo. Olha a diferença. Aonde que eu quero ir? Para lá ou para cá? A escolha é minha. Eu que escolho as minhas companhias espirituais. Através da oração. E cada vez que eu estou com uma companhia boa, eu estou sofrendo o quê? Intuições dessas companhias boas. Se eu estiver com companhias ruins, eu estarei com quem? Intuindo companhias ruins. Pedro, quando fez isso com João, qual o pensamento dele? Ele estava no bar ou na padaria? Não é? E isso é no dia a dia. É no dia a dia. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não é? Pedro e João não passaram indiferente dos outros. Eles paravam, olharam nos olhos do outro e ofereceram o melhor que tinham. Sempre assim. Oferece o melhor que tem. Oferece o coração. E quando esse coxo, esse homem coxo, depois de curado, ele subiu ao templo, entrou ao templo, porque ele já estava curado. E lá nesse templo, os doutores da lei o viram e o reconheceram. O reconheceram.
E escreveram: olha o que aconteceu, esse homem é aquele que estava lá, olha agora. E reconheceram o milagre, o amor, a fé que Pedro e João tinham. O paralítico foi curado, mas mais do que o corpo de volta ao andar, vemos ali um espírito que desperta para uma nova vida. No Espiritismo, sabemos que a verdadeira cura começa no espírito, quando se renova o pensamento, se abandona o desânimo e se abraça a fé. Não abandonemos nossos pensamentos positivos. Não deixemos de dar o amor ao próximo. E olha, ele simplesmente não curou o homem, mas ele deu uma oportunidade para esse coxo poder ir trabalhar, para poder andar, para poder construir uma família. Ele deu oportunidades e não somente a cura. Então, quando nós abraçamos o irmão, quando nós compreendemos o irmão, quando nós pensamos e oramos por um irmão, nós não estamos simplesmente fazendo isso, nós estamos dando muito, algo muito maior para eles. E por isso que a fé. Essa passagem do Atos dos Apóstolos 3, de 1 a 16, permanece viva e atual. Ela nos mostra que a caridade não depende de posses, que a fé precisa ser colocada em prática e que todos temos algo valioso a oferecer. Todos nós. Todos nós podemos dar um abraço, uma palavra de gratidão, mas precisamos, acima de tudo, nós estarmos preparados e com potencial para fazer isso. Mais do que ouro, prata, o mundo precisa de gestos de amor, palavras de consolo, mãos estendidas e coração dispostos a servir. Jesus, o que ele fez a vida toda, senão servir. Maria, o que fez senão a vida toda servir? José. Poucas coisas, poucas linhas nós encontramos de José. E olha o quanto José fez por Cristo, pela criança que depois virou Cristo. Se colocarmos isso em prática, seremos também instrumento de cura e transformação na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Portanto, caríssimos irmãos, a importância de nos ajudarmos uns aos outros, a importância de estendermos a mão àqueles que estão precisando. Nós não precisamos levar ouro nem prata. Nós precisamos levar nossa fé, nossa ajuda, nossa compaixão, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porque tudo que nós levamos, porque Pedro falou de ouro em prata, Jesus nunca falou isso. Jesus nunca pediu nada. Jesus só pediu amai-vos uns aos outros. Só isso. Porque o que nós levamos é a consciência. Se nós tivermos aqui um médico, se nós tivermos um professor, se nós tivermos um advogado aqui, e quando a morte chegar, que ela chega de surpresa, ela chega chegando, ela não avisa, ela não manda WhatsApp, não manda carta, não manda pombo correio. Quando ela chega para o médico e fala assim: o que você é? Médico? Pois é, você era. Você é advogado? Você era. Você era professor? Você era. Você tinha um carro último modelo? Pois bem, você tinha. A madame que tem aquelas bolsas cheias de joias, toda pomposa, dando milhões de prejuízo para o Estado. Você tem joias, você tem ouro, tem um monte de coisa, bolsa chique. Pois é, você tinha. Quando a morte chegar, ela faz essa pergunta. Você tinha.
Mas a morte, quando chega, ela não chega e fala: você fez o bem? Você fez a caridade? Como você conviveu com sua família? Como você conviveu com o próximo? Ela não vai perguntar, porque isso nós levamos. É quando Jesus falou: o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do espírito é do espírito. O que é nascido da carne, material, fica. O que é nascido do espírito, que é a moral, nós levamos na nossa consciência, porque nós somos consciência. Então, o importante, às vezes, brigas de família, brigas de casal, briga de... Por quê? Por causa de um carro, um terreno, um dinheiro, tudo isso fica. Mas o que nós queremos para nós? Não é? Isso, Pedro disse aqui: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu posso lhe dar. Olha o amor que ele deu e olha a conexão que ele tinha com Jesus para fazer esse ato grandioso. Acho que eu já passei da hora, né? Já, né? Eu não sei o horário. Gente, toda semana eu estou num centro, então eu nunca sei o horário. A maioria do centro é 1 hora, aqui é meia hora, né? Deixa eu passar. Gente, novamente, muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Espero que Jesus esteja sempre com vocês. E agora eu acho que precisa fazer oração. Uma oração. Vamos, por favor, gente, fechar nossos olhos, relaxar nossos corpos, pensar em Jesus. Vamos fazer agora um momento muito importante. O momento mais importante da noite, da nossa reflexão, é agora, onde todos nós vamos abrir nossos corações, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um. Vamos fazer um momento mais importante, que é um momento de agradecimento. Nós sabemos que a espiritualidade amiga veio em nosso auxílio, está aqui conosco, veio em nosso auxílio nos orientando, nos curando, equilibrando o nosso pensamento, fluidificando nossas águas. Vamos cada um, com o seu jeitinho, do seu jeito, agradecer essa espiritualidade amiga que veio em nosso auxílio e nosso socorro. Amado Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade dessa noite, que possamos carregar no nosso coração toda a paz, todo amor, e que nós podemos, durante essa semana, estender as mãos aos nossos inimigos, aos nossos amigos, às pessoas necessitadas, que nós possamos estar com o coração cada vez mais aberto ao amor, à paz, à compreensão, que nós possamos estar sempre com o pensamento equilibrado, com a faixa vibratória equilibrada, para que a espiritualidade boa, amiga, esteja sempre nos amparando na paz, no amor e no perdão. Gratidão, Senhor, gratidão, que assim seja. Assim seja. Obrigado.